Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Então, hoje é o dia que nós vamos falar sobre o tema surpresa, o tema especial. Então, vocês estão preparados? Hoje, o tema é: o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, esse é o tema de hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Emanuela e bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Pesquisadora Desconhecida. Então, vamos falar sobre muitas coisas, como, por exemplo, você sabia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? E que Deus se agrada com o nosso corpo saudável? E assim como tudo o que a gente faz é para glorificar a Deus, então vamos lá começar e bora lá. 2 Coríntios 6,16. Então vamos abrir lá. Que vai falar sobre os ídolos. Por que os ídolos, gente? Ó, vamos lá. Ler aqui na Bíblia. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque o ídolos? Que quando a gente coloca os vícios como pornografia, masturbação, drogas, né, dependência de químicos, né, ou coisas assim que a gente vai assistindo, como a gula, por exemplo, a gente alimenta, mas já tá satisfeito, mesmo assim a gente continua comendo aquilo, né? Então se torna um vício, se torna a gula, né? O que acontece? Isso se torna ídolos no nosso coração, a gente não tá deixando Deus em primeiro lugar no nosso coração. E o vício é como o nosso ego, a nossa satisfação da nossa carne. Então a gente não pode deixar que a carne vença, porque a gente se torna escravo do pecado. E se a gente se torna escravo do pecado, a gente vai ficar só naquilo, a gente não vai se desenvolver, a gente não vai crescer, só vai estimular o nosso cérebro, né? E eu vou deixar também na descrição um vídeo, né, sobre que fala pornografia, quando a gente estimula muito o nosso cérebro, que eu assisti ontem praticamente, muito interessante o que acontece. E outra coisa, a gente deixa de lado, e se a gente não deixar essas coisas que nos prende, a gente não vai viver o que Deus quer pra gente, que é o melhor pra gente, a gente não vai crescer. Então vai ficar só naquilo, e tipo, é muito chato isso, eu já vivi isso, esses vícios, né, é muito chato, a gente só fica naquilo, a gente não cresce, a gente não desenvolve, e a gente fica amoado lá, né, tipo, praticamente fica uma vida muito sem graça, uma vida muito chata. Pra ser direta com vocês, é isso, né? Agora, vocês têm que se perguntar, né? Tipo, é como uma terapia pra vocês mesmos. Por que eu tô ficando nisso? Geralmente é pra nos trazer felicidade, mas é uma felicidade muito pouca, muito pequena, assim, que é uma passageira, uma coisa passageira. Então, a gente deve lutar, deixar esses vícios que nos prendem e correr para Deus. Ler a Bíblia, orar. Você tem que se posicionar e falar não para a carne. Não, hoje não. Começa a fazer assim: hoje não vou assistir vídeo de pornografia. Hoje não vou usar drogas. Hoje não vou fazer isso. Você vê aquilo que está te prendendo, você fala não. Aí você vai falando não. Aí no dia seguinte você fala de novo: não, hoje não. Hoje não. Até você ver que você tá saindo daquilo, né? E pede pra Deus: Deus, me ajuda a sair disso. Me fortalece. Aí você começa a ler a Bíblia, a orar, né? Fazer jejum, que vai ajudando vocês a saírem desses vícios, né? E que é uma libertação enorme pra vida, assim como foi pra minha vida, também vai ser pra vida de vocês. Agora, terceiro tópico e o último, que é o finalzinho do vídeo, 1 Coríntios 6,19, que eu praticamente falei já pra vocês no começo do vídeo, né? Vamos lá. Todo mundo abriu aí? Vamos lá, começar? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que ele está falando aqui, no final do versículo 19, que a gente não pertence a nós mesmos, quer dizer, a nossa carne, que quando a gente se arrepende, a gente tem esse caminho novo a seguir com Jesus, um caminho de transformação, de arrependimento, a gente está nascendo o novo eu da gente, a gente está deixando o nosso velho eu para trás, no passado. E nesse novo, a gente está começando a andar nesse caminho novo, né? Como falei para vocês, a gente não vai mais pertencer ao nosso antigo eu. Que a gente tem hoje na sociedade um ego muito inflamado na gente, tudo eu, o egoísmo, né? Que tipo, eu sou o melhor, eu mereço, tipo, pisa nos outros, né? Pisa nos outros. Então, tipo, é um eu, tipo, muito assim, né? Que a gente coloca no nosso coração. E é nisso que a gente tem que lutar mais na sociedade, porque a mídia, eu sei que ela coloca um anúncio, né? Coloca tanta coisa, tipo, uma roupa, aquele carro, aquele videogame, aquela casa, um sonho seu, né? Então a gente fica tão fissurado naquilo, nos bens materiais. Não tô falando que não é proibido a gente sonhar para ter essas coisas. A questão é que a gente deixa tanto as coisas nos envolverem que também se torna um ídolo também. Porque a gente não coloca Deus em primeiro lugar. A gente tem que, tipo, pensar assim, se nada disso existisse, os bens materiais, nada, nada, nada. Imagina só você no meio de uma natureza. Você conseguiria focar em Deus? Com certeza sim, porque, tipo, se Deus estivesse na sua frente lá, você focaria em Deus, você começaria a passar a andar com Deus, a conversar com Deus. Então faça isso, tire tudo que está na sua mente e comece a focar em Deus. Tipo, Deus, o que você quer pra mim? Vamos conversar, né? Qual o propósito que você tem na minha vida? E glorificar a Deus com o nosso corpo, o que poderia ser uma coisa até simples, lavar uma louça. Você tá pensando em Deus, tipo, eu vou lavar a louça pra Deus aqui, ó, o prato é pra Deus, então tô lavando esse prato pra Deus. Ou quando eu vou estar estudando, tô estudando e eu tô fazendo isso para Deus. Ou quando você tá na igreja, participando de algum ministério, a gente sabe que quando a gente tá na igreja fazendo ministério, a gente está adorando a Deus. Tudo que a gente faz é para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Então, se você está fazendo algo por besteira que não está edificando a sua vida, que não está glorificando a Deus, é melhor parar com isso e sair, porque é uma perca de tempo. Então, você tem que conscientizar na sua mente. Eu estou fazendo isso, eu estou gravando meu vídeo para chegar para as pessoas que está glorificando o nome de Deus, que eu quero levar essas pessoas para Deus, né, para Jesus, para elas saberem que com a vida sendo transformadas, elas vão andar com Jesus, elas vão ter também a salvação de Jesus e vão ter um relacionamento com Jesus, né? Então, meu propósito do meu vídeo é esse, por exemplo, né? Então, tudo que a gente faz, talento, arte, música, ou alguma coisa que você tiver, ou até jogando bola, futebol com os seus amigos, né? Tudo é pra Deus, né? Porque no meio daquela conversa com os seus amigos, pode acabar iniciando o evangelismo, né? Ou até pelo seu jeito, assim, né? Então, a gente tem que ver tudo o que a gente faz, tem que analisar e perguntar: eu tô fazendo isso pra Deus? Eu tô fazendo isso pra mim ou pra Deus? Né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo pra gente, né? Às vezes por necessidade, né? Por exemplo, tô estudando inglês, né? Às vezes é mais pra gente mesmo, né? Mas, tipo, a gente tem que pensar alto também, sonhar alto. Eu quero usar o inglês pra, por exemplo, pra minha profissão, pro evangelismo, né? Pra sair lá fora do mundo e evangelizar, né?
Então, são coisas que a gente tem que pensar que vai glorificar a Deus, entendeu? Eu repeti muito isso, pra vocês entenderem, mas muito obrigada e por me ouvirem até aqui. Essa é a primeira parte que eu vou estar gravando, porque são 3 partes que eu vou falar sobre isso. A primeira parte que eu falei é o corpo, né? A segunda parte eu vou falar sobre a nossa alma, as nossas emoções. E o terceiro é o Espírito Santo. Deveria acontecer ao contrário, né? Primeiro é o Espírito Santo, a alma e o corpo. Mas eu vou começando assim, a cada sábado vou gravando esses outros 2 vídeos, né? Que é muito importante. Como a alma, a gente tem que saber o que está acontecendo com a gente, né? Que para receber cura, libertação, né? Através do Espírito Santo. E a gente tem que estar bem com a gente, né? Conhecer a gente que está acontecendo, né? A mesma coisa com o Espírito Santo, a gente tem que estar consciente como o Espírito Santo, que ele é o nosso professor, ele nos ajuda. Mas quando a gente aprofunda mais em Deus, mais no relacionamento em Deus, tem mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo, a gente vai descobrindo coisas novas, né, que Deus tem a oferecer pra gente. Então, muito obrigada. Eu vou pôr aqui na minha nova playlist, que vai estar escrito como... vai estar escrito assim, conhecendo mais sobre mim, tá? Que vai ser o físico, o emocional, que é a nossa alma, e o Espírito Santo, tá bom? Então, muito obrigada por me ouvir até aqui e até mais!